Boa tarde, turma. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre análise granulométrica por peneiramento. Eu conversei com vocês nas últimas aulas, falei que a análise granulométrica, a definição do tamanho de partícula, é um dos parâmetros mais importantes, se não for o mais importante, na definição de uma rota de processo. Comentei com vocês nas últimas aulas que a distribuição de tamanho de partícula é um dos parâmetros mais importantes, se não for o mais importante, na indústria de processamento mineral. O conhecimento dos tamanhos de partícula da minha amostra, né, do meu minério, é de fundamental importância no dimensionamento da usina e como o meu minério vai responder às várias etapas durante o processamento mineral, em especial na etapa de concentração. Bom, pessoal, só para servir de exemplo para vocês, o impacto, né, que a distribuição granulométrica tem na etapa de concentração, vamos supor 3 exemplos práticos. Tá? Na mina de Carajás, a gente tem um depósito que apresenta teor médio de 65% de ferro, e no quadrilátero ferrífero, as minas daqui apresentam um teor médio entre 45% e 50% de ferro. Então, com relação à concentração, a mina de Carajás, eles não têm a necessidade de concentrar o minério. Ele já tem um teor de ferro suficientemente alto que garanta a aplicação dele de forma direta na indústria siderúrgica. No caso do quadrilátero ferrífero, a gente precisa concentrar esse minério para poder aumentar o teor de ferro presente no produto que a gente vai vender. Então, queria citar aqui do quadrilátero ferrífero 2 exemplos, que é o da Valorec e a da Samarco. Essas duas empresas, né, como elas estão localizadas no quadrilátero ferrífero, as minas delas estão localizadas no quadrilátero ferrífero, elas precisam concentrar o minério. Só que a diferença é que essa daqui utiliza técnicas de concentração gravítica e magnética. E essa daqui usa flotação. Por que dois minérios com teores iguais são concentrados de formas diferentes? Essa é a questão. Pessoal, isso acontece justamente por conta da granulometria. O minério da Valorec, quando a gente diminui ele, né, ele passa pelas etapas de redução granulométrica, a gente atinge níveis altos de liberação em frações mais grosseiras. Já no caso da Samarco, a gente precisa quebrar mais o material. Então eu preciso dele mais fininho para que eu consiga alcançar a liberação adequada para um processo de concentração. E essa diferença na característica do tamanho de partícula dessas duas minas fazem com que elas tenham rotas de concentração totalmente diferentes. A concentração gravítica ela é beneficiada por tamanhos maiores de partícula. Eu consigo trabalhar numa fração mais grosseira. Já na flotação eu preciso de uma fração um pouco mais fina. Se eu tento concentrar esse minério aqui por concentração gravítica, ele não vai responder bem ao processo. Pode ser que nem funcione. Já esse daqui, se eu tentar flotar ele, as partículas são grandes demais. Eu não consigo. Tá? Então, determinar o tamanho de partícula das amostras da gente é de fundamental importância na definição da rota de processo. E não só na questão da definição da rota de processo. Comentei com vocês também que o controle dos produtos, né, gerados durante o processamento do minério também são função da granulometria. Considerando o nosso caso do minério de ferro, meus produtos concentrados têm que ter o teor médio em média de 75% de ferro. Já a granulometria define se o meu produto é um pellet feed, se ele é um center feed, se ele é um granulado. Então cada um desses produtos vai ter um tratamento adequado na etapa siderúrgica. Tá? Então a definição do tamanho de partícula também está ligada à definição dos produtos. E por último, mas não menos importante, é a medida de eficiência dos meus equipamentos de cobrição, dos meus britadores, dos meus moinhos. O processo de quebra não é um processo totalmente homogêneo. Então eu vou gerar partícula fina demais, eu vou deixar passar a partícula grosseira demais. Então eu preciso ter o conhecimento de como que essas partículas estão saindo do meu equipamento, né? Qual a característica de tamanho do material que está saindo do meu equipamento, para saber se ele está funcionando da forma adequada, se ele precisa de ajuste, se eu preciso reter uma grande quantidade de material que ainda não está na granulometria adequada. Tá, pessoal? Tudo isso é importante para a gente poder rodar a nossa usina de beneficiamento da melhor forma possível. Então, a análise granulométrica, distribuição de tamanho de partícula, parâmetros de fundamental importância para a gente. Tá ok? Então, na aula de hoje, a gente tem o objetivo de conhecer a distribuição granulométrica de uma amostra utilizando a técnica de peneiramento. Então, a gente vai aplicar a técnica de análise granulométrica através de peneiras para poder fazer o levantamento da distribuição granulométrica da amostra que a gente tem. Turma,
passando aqui um pouquinho para poder falar a importância, né, da questão da amostragem também na definição da distribuição granulométrica. Eu comentei com vocês que as amostras primárias, né, são aquelas formadas pelos vários incrementos retirados do processo e que compõem ali a minha amostra que vai ser enviada para o laboratório. Mas ela ainda tem massa muito grande, tá? Eu não consigo fazer esse peneiramento, né? Eu não consigo lidar com esse material de uma vez só. Então eu preciso fazer, né, das técnicas de preparação e quarteamento para poder reduzir toda essa massa de amostra. Aqui no caso eu estou considerando que 1 kg dessa amostra vai ir para a minha análise granulométrica. Então, esse 1 kg de amostra, se esse processo de amostragem foi feito de forma adequada, ele está representativo daquele total ali. Quer dizer que a distribuição granulométrica desse material é a distribuição granulométrica desse material? Não é. E nem nunca vai ser. Tá? Mas é uma aproximação. Eu estou partindo do pressuposto que isso daqui representa bem isso daqui, mas não vai ser exatamente a mesma coisa. Tá, pessoal? Existem variações, tá? Mas quanto menor essa variação, para a gente, menor. Isso vai acontecer na amostra de vocês também. Se vocês pegam uma amostra, uma massa, partilham ela em 2 massas menores e fazem a distribuição granulométrica de cada uma delas, a distribuição granulométrica dessa deveria ser exatamente igual a essa. E que se eu fizesse a análise granulométrica desse material aqui antes, todas as 3 deveriam ser iguais. Mas vocês vão ver que existe um pequeno desnível, um pequeno desvio entre essas 2 análises aqui, né, devido àqueles erros de amostragem que a gente já comentou antes, né, erro de segregação, erro de separação de massa, erro de partilha de massa. Então tudo isso vai acontecer, tá bom, pessoal? Só que a gente tem que confiar que essa amostra seja representativa do total. Então esse daqui é mais ou menos a massa que a gente costuma trabalhar na análise granulométrica, tá, pessoal? Questão de 1 kg, 800 gramas, 900 gramas, gira mais ou menos em função disso. E a gente vai discutir um pouquinho por quê nos próximos slides. Então, supondo ali que eu tenho a minha amostra, que vai para a análise granulométrica, né, gira em torno de 0,8 a 1 kg de amostra. 1 kg talvez seja até demais, acho que já está no limite, mas questão de 800 gramas ou 900 gramas já é o ideal, é o que normalmente é feito. Então a gente passa pela série de peneiras, tá, pessoal? As peneiras aqui, na verdade, nada mais são do que gabaritos para a gente. São telas perfuradas com malhas quadradas e que todas esses quadradinhos têm o mesmo tamanho. Então a partícula, quando ela entra em contato com a tela, ela só tem 2 possibilidades. Ou ela passa, se ela for menor, e cai na peneira de baixo, ou ela vai ficar retida por ser maior do que a abertura. Não tem outra possibilidade. Ou ela passa, ou ela fica retida. Pessoal, aqui no ensaio de análise granulométrica por peneiramento, a ordem que a gente coloca as peneiras é muito importante. Aqui, no topo, sempre fica a peneira mais grosseira, tá, gente? Aquela com aberturas maiores. E aqui embaixo, que tem a abertura mais fina. A última aqui não é uma peneira, e sim um fundo. É uma bandeja normal, sem tela, que ela vai só recolher o material aqui de baixo. Então, nesse ensaio, a gente tem que ficar atento à massa do minério, a massa que a gente está alimentando essa série de peneiras. Eu não posso colocar uma massa muito pequena, porque meu ensaio não vai ser representativo. Mas eu também não posso colocar uma massa muito grande, porque senão eu vou ter um acúmulo de massa em cada uma dessas peneiras. Esse conjunto todo de peneiras, ele está em movimento, tá? A gente coloca ele no equipamento que vai vibrar esse conjunto todo e forçar as partículas a passarem. Mas se eu tenho uma massa muito grande de amostra aqui em cima, essas partículas que estão lá em cima do montinho aqui, elas não têm chance de encontrar a tela e passar para as peneiras de baixo, mesmo se ela for pequena, né, menor do que a abertura. Então existe também o nível máximo de massa que a gente consegue colocar no peneiramento. Não posso colocar de menos, não posso colocar de mais. O tempo de peneiramento é outro fator importante também, tá, pessoal? E isso aqui está relacionado basicamente com a própria distribuição granulométrica da amostra. Se eu vejo que a minha amostra é um pouco mais grosseira, eu posso fazer um peneiramento um pouco mais rápido. Né? É mais fácil para as partículas se rearranjarem e passarem para as telas de baixo. Mas se eu estou lidando com material que tem muita partícula fina, essas partículas finas, né, lá nas peneiras de baixo, elas vão tender a entupir esses buraquinhos. Então eu preciso garantir, né, eu preciso agitar muito o sistema para poder liberar essas partículas, dar a elas a chance de passar, né, encontrar o verdadeiro caminho delas. Então, quanto mais fina, outra coisa também que acontece, quanto mais fina é a abertura,
menor é a probabilidade da partícula encontrar uma abertura para ela poder passar. Então, para garantir que as partículas tenham muita chance de passar, eu preciso dar um tempo maior para o peneiramento. Então, via de regra, quando o meu material é um pouco mais rico em partículas finas, eu dou muito mais tempo de peneiramento, coloco em torno de 30 minutos. Quando o meu material é um pouco mais grosseiro, aí o tempo pode ser menor, girando em torno de 10, 15 minutos. Tipo de peneiramento. Meu peneiramento eu posso fazer ele de 3 formas. Eu posso ter o meu peneiramento a úmido, posso ter o peneiramento a seco ou o peneiramento combinado. A escolha do tipo de peneiramento também é função da distribuição granulométrica da minha amostra. Eu preciso ter um conhecimento prévio, saber se eu tenho muita quantidade de partícula fina ou não, como está a questão da umidade do meu minério, para poder conseguir definir se o meu peneiramento vai ser a seco, se ele vai ser combinado ou se ele vai ser a úmido. A gente vai explicar, eu vou explicar para vocês nos próximos slides as diferenças entre esses 3 peneiramentos. Tá bom, pessoal? E por último, a série de peneiras. É importante que a gente tenha em mente que, para efeitos de comparação de resultados, eu preciso seguir um padrão. Não adianta eu ter uma peneira com um determinado padrão das aberturas, né, uma sequência de peneiras com o meu certo padrão, sendo que fulano ali do outro laboratório segue uma sequência completamente diferente. Não tem como eu fazer comparação de dados entre os 2 laboratórios. Então, para isso, foram criadas diversas séries de peneiras que acabaram sendo padronizadas, tá? Algumas delas mais do que outras, mas se todo mundo segue aquele mesmo padrão, os resultados são comparáveis. E isso para a gente é fundamental, né? De grande importância no campo científico. Comparação de dados. Então, pessoal, o método de análise granulométrica por peneiramento, ele é adequado a materiais com a granulometria um pouquinho mais grosseira, tá, gente? O limite que a gente define é em torno de 37 micrômetros, ou a peneira de 400 mesh. Abaixo desse tamanho, é importante também a gente fazer definição de tamanho de partícula, mas o peneiramento se torna muito ineficiente nesse caso. É a mesma coisa que acontece na usina de processamento de minérios. Na etapa de britagem, normalmente eu fecho os circuitos, eu controlo o tamanho de partícula com o uso de peneiras. Essas partículas elas são mais grosseiras, então o processo de peneiramento é mais eficiente. Já quando eu estou lidando com a etapa de moagem, que é a redução fina do meu material, não é muito comum a gente ver peneiras fechando o circuito com moinho, tá? Porque as partículas são pequenas e o processo de peneiramento pode até acontecer, mas ele é muito demorado. Tá? Então a gente lida com o tamanho de partícula nessa faixa fina, né? Aqui no caso da análise granulométrica 37 micrômetros ou 400 mesh, a gente lidar com isso com a classificação em ciclo Sizer. Tá? Então, partícula acima de 37 micrômetros, a gente faz análise granulométrica por peneiramento. Abaixo disso, a gente parte para o ciclo Sizer ou granulometria laser. Tá? A gente vai discutir um pouquinho na próxima aula sobre o ciclo Sizer. Turma, eu tinha comentado sobre a questão da padronização da série de peneiras. A principal delas é a série Tyler, no qual eu tomo como referência a peneira de abertura de 75 micrômetros ou 200 mesh. E aí a definição das outras aberturas, as que estão acima dela ou as que estão abaixo dela, sempre a gente vai fazer com relação a uma progressão geométrica com o mesmo valor, né? Então eu vou multiplicar ou dividir o valor da abertura por raiz de 2. Então, se eu quiser a peneira mais grosseira do que ela, acima dela, eu vou multiplicar por raiz de 2. Se eu quiser a peneira abaixo, eu divido por raiz de 2. E assim a gente vai conseguindo definir direitinho os tamanhos das peneiras, né? os tamanhos das aberturas das peneiras. Isso é muito importante aqui para a gente. A série Hittinger, a razão seria a mesma, só que o que muda aqui é a peneira padrão, né? Que no caso da série Hittinger é de 1 milímetro. Assim, a gente tem também a série Richards, né? Ela é muito comum lá nos Estados Unidos, que a gente tem a abertura padrão de 1 milímetro, mas a razão de escala é a raiz quarta de 2. Tá? Então, é feito da mesma forma. A gente multiplica ou divide o valor da abertura padrão por esse valor e a gente vai descobrindo qual que é os tamanhos das aberturas das próximas peneiras. A série ISO tem aí a abertura padrão de 1 milímetro, fator de escala também de raiz de 2. Ela é parecida aí com a série Hittinger, né? Basicamente a mesma coisa. Então, vamos supor que na série Tyler eu tenho aqui a minha peneira de referência de 75 micrômetros. Para eu descobrir a peneira, o valor dessas aberturas das peneiras da peneira acima dela, né, respeitando aí a série Tyler, eu multiplico, faltou aqui a multiplicação, eu multiplico 0,75 por raiz de 2. Então eu tenho aqui
A minha peneira acima da série da peneira de referência, ela tem aberturas de 0,106 milímetros. A próxima, eu posso pegar o valor da referência e multiplicar 2 vezes por raiz de 2, ou eu multiplico esse valor por raiz de 2, também não tem problema. Então aqui eu teria que a minha peneira tem abertura de 0,150 milímetros. E para a peneira de baixo eu vou dividir, né, o valor da abertura padrão por raiz de 2. Então nesse caso aqui, 0,053 milímetros ou 53 micrômetros. Tá bom, pessoal? É bastante simples. Então esses dados eles já são tabelados. Se vocês forem buscar referências, né, forem olhar livros, essas peneiras já estão tabeladas. Pessoal, então é muito comum vocês encontrarem esse tipo de tabela, né, série Tyler de peneiras, cobertura de malhas com valores correspondentes em milímetros, micrômetros e polegadas. Só que eu queria que vocês tivessem um pouquinho de atenção nessas tabelas. Apesar delas falarem que estão na série Tyler, nem todas elas estão nessa padronização da série, tá, pessoal? Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Na peneira de 200 mesh, ela é a minha referência, a abertura dela 0,074 milímetros. Se eu fizer a multiplicação dela por raiz de 2, que é o padrão, né, para a série Tyler, multiplicação por raiz de 2, eu vou cair nessa peneira aqui que a gente já tinha visto lá no slide. Então a próxima peneira da série Tyler seria de 150 mesh. Mas e essa peneira aqui? Ela não faz parte da série Tyler. É uma série que a gente fala que ela é uma série intermediária. Tá? Se vocês quiserem fazer a análise granulométrica de vocês com essas peneiras intermediárias, pessoal, não tem problema. Tá? É só importante saber que elas não fazem parte da série Tyler. Isso é muito útil quando a gente está interessado em saber qual que é a massa referente a um determinado tamanho de partícula, por exemplo. Então, se eu estou fazendo meu peneiramento de uma amostra, eu quero saber exatamente qual que é a massa que fica retida nesse tamanho de partícula, de 0,090 milímetros. Se eu fizer a utilização dessa peneira na minha série de peneiras, eu já vou ter esse resultado direto, porque ela vai segurar uma massa, então eu vou saber exatamente quanto de material que tem naquele tamanho de partícula, né, naquele tamanho. Se eu não fizer o uso dessa peneira, assim que eu terminar meu ensaio, eu vou ter que plotar isso num gráfico, né, lá de distribuição granulométrica. Então eu vou ter que fazer interpolação para poder achar esse valor, né, quanto de material que está retido nesse tamanho. Dá um pouco mais de trabalho. É mais difícil, dá para fazer, mas se eu tiver condição de usar essa peneira, por que não usá-la? Tá? Então, esse tipo de artifício é bastante utilizado, tá? Especialmente quando a gente está interessado em um tamanho de partícula determinado, né, definido, e que não faz parte da série Tyler. Tá, pessoal? Não tem problema vocês fazerem esse tipo de abordagem. Turma, outro parâmetro muito importante que a gente tem que se atentar, né, que a gente tinha comentado antes, é com relação à massa que a gente vai fazer o nosso ensaio. Tá? Se eu colocar uma massa um pouco pequena demais, pode ser que não seja representativo da minha amostra. Se eu colocar massa demais, é pior ainda, porque eu vou gerar um monte de partículas aqui em cima, que elas não vão conseguir se espalhar de forma homogênea em cima da tela, então pode ser que tenha partícula fina que nem sequer consiga atravessar a tela desse jeito. Tá? Então o excesso de massa também é muito prejudicial para a gente. Então foi desenvolvido, né, por Godin uma equação que ajuda a gente a determinar qual que é a massa máxima que pode ficar retida em cada série de peneiras. E essa massa, ela é função dos tamanhos das aberturas das peneiras, inferior e superior, da densidade do minério, da área da peneira e do número de partículas presentes em uma camada. Então é só a gente utilizar essa fórmula aqui que eu vou descobrir qual a massa máxima que pode ficar retida nessa peneira. Depois eu aplico a mesma equação para a peneira de baixo e vejo qual que é o limite dela. Se por um acaso eu fizer um ensaio em que minha massa retida for maior do que essa massa teórica calculada pela equação de Godin, então meu ensaio não está representativo, eu tenho que fazer uma nova separação de massa e fazer um ensaio de novo. Tá? Então, desde que a massa retida em cada fração esteja menor do que essa massa aqui, para mim tá beleza. Tá, pessoal? Então, M aqui seria a massa de material que pode ficar retida em uma peneira, depois de cessado o peneiramento. DS e DI são as aberturas das peneiras inferiores e superiores, né, que dá pra gente o tamanho médio tamanho médio da partícula. Aqui no caso, se eu estou fazendo a análise desta peneira aqui, o meu DS é a minha abertura da peneira superior e o DI seria a abertura da peneira inferior. No caso da última massa que ficar retida no fundo da peneira, não tem problema, a gente não precisa calcular essa massa, tá, pessoal? Como aqui é um fundo, não é uma peneira, pode ficar retido o material aqui, uma quantidade que for, não tem problema.
Na peneira superior, né, na hora que eu estiver calculando a massa de Godin para esta primeira peneira, eu vou considerar como DI a abertura dela e como DS a peneira superior, mesmo ela não estando presente aqui, tá? Então faço de conta que a peneira está aqui, vejo na série Tyler qual que seria a próxima, se eu não tiver uma tabela disponível, eu pego esse tamanho de partícula, multiplico por raiz de 2 e aí eu vou ter esse tamanho aqui. Então esse DS, nesse caso, eu vou considerar de uma peneira que ela estaria aqui, mas ela não está porque, né, a superior ela não vai estar ali presente. Aqui o número de camadas, tá? O número de camadas de partícula, então eu posso, né, em teoria, ter uma camada composta por uma única partícula, né? Então eu tenho aqui uma monocamada, ou eu posso considerar que no final do meu processamento ficou retido aqui 3 camadas de partícula, tá? Então esse N varia de 1 a 3, tá, pessoal? Eu aconselho a gente sempre usar 3, porque é a massa máxima que a gente pode usar. 1, a gente restaria em uma massa pequena demais, e aí provavelmente nossas massas seriam maiores do que isso. Então, 3 partículas, né, já é o limite pelo qual, quando você aqui movimentar a partícula ali, pode encontrar uma abertura para ela poder passar. A área da peneira, tá, pessoal? Isso também é um padrão. Essas peneiras de laboratório, elas são redondas, né? Então elas têm um diâmetro aí de 20 centímetros. Então a gente calcula a área dessa peneira e vai usar como padrão. Todas elas têm a mesma medida. E, por último, a densidade do minério, que aí a gente tem esses 3 parâmetros aqui, né? De tamanho de partícula, número de camadas e área. Eu estou fazendo referência ao volume de amostra que ficou retido aqui em cima. Quando eu multiplico isso pela densidade, eu vou ter a massa que ficou retida em cada peneira. Tá, pessoal? Então vocês vão fazer esses cálculos para cada uma dessas peneiras e vão ver, comparar com os dados de vocês. Se em alguma delas a massa que ficou retida for maior do que a massa calculada, o ensaio não é válido, tem que fazer de novo. Pessoal, o tempo de peneiramento também é um parâmetro bastante importante, tá? Especialmente com relação à característica da minha amostra. Se eu tenho uma predominância de partículas grosseiras na minha amostra, então meu tempo de peneiramento não precisa ser muito grande, tá? Eu posso fazer tempos mais curtos, que vai ser o suficiente. Com relação às partículas mais finas, eu já comentei anteriormente que a probabilidade dela encontrar aberturas cada vez menores se torna cada vez menor, tá? Então ela tem menos chance de passar. Eu tenho que garantir, tenho que dar para ela tempo suficiente dela ter uma condição de pelo menos se apresentar a peneira e ter chance de passar. Quanto mais fina é a minha amostra, maior tem que ser o meu tempo de residência, né? Maior o meu tempo de peneiramento. Pessoal, com relação ao tipo de peneiramento, nós temos basicamente 3 formas de fazer o peneiramento, que é a seco, a úmido ou combinado. Quando o material está com uma granulometria um pouco mais grosseira, né, eu não tenho aí uma presença muito grande de partículas muito finas, e quando eu tenho um material com umidade bem baixinha, a gente pode partir direto para o peneiramento seco. Se a minha fração de partículas mais finas for um pouco maior, e eu julgar que isso atrapalha o meu peneiramento a seco, eu vou então partir para o peneiramento a úmido ou o peneiramento combinado, tá, com que eu vou fazer a utilização de água para poder ajudar a carrear essas partículas mais finas. No peneiramento a úmido a gente faz a utilização de água, tá, pessoal? Então eu vou ter lá toda a minha série de peneiras, embaixo eu coloco um funil. Então tem o meu material que fica retido em cada peneira e eu vou sempre jogando a água aqui em cima, tá? Então meu peneiramento vai ser feito completamente a úmido. Isso é indicado quando eu tenho um material mais argiloso, quando eu tenho uma quantidade muito grande de partículas finas e que o meu peneiramento a seco não dá conta, tá? Então a água me ajuda nisso daí. No peneiramento combinado, eu vou fazer a remoção do meu material menor do que 38 micrômetros, utilizando a peneira de 400 mesh. Então eu coloco essa peneira aqui, coloco todo o meu material aqui em cima, jogo água, para poder fazer a retirada das partículas menores do que 38 micrômetros. O que ficou retido aqui em cima, eu vou secar, e depois que estiver seco, eu vou botar para fazer a análise granulométrica a seco. Então eu vou combinar as duas formas, a úmido e a seco. Pessoal, uma coisa muito importante na hora da gente lidar com essa questão da análise granulométrica é o modelamento matemático, tá? Então, eu vou gerar uma curva de distribuição granulométrica do meu material, mas é importante, em termos de comparação, em termos de facilidade no processo, a gente dá um jeito de modelar
né, ou tirar uma equação matemática por trás do fenômeno. Diversos são os modelos que foram desenvolvidos para poder fazer a definição do tamanho de partícula, mas os principais deles são os que eu vou passar aqui para vocês agora, que é o de Gates-Godin-Schumann e de Rosen-Hammler. E pessoal, o modelo de Gates-Godin, tá, ele é essa equação aqui, tá, no qual o y está representando a porcentagem passante acumulada, tá, x representa a abertura da peneira, k representa o módulo de tamanho e m o módulo de distribuição. Então, no caso aqui de Gates-Godin, é uma equação condicional. Se a minha abertura de peneira for maior do que meu tamanho de K, então a minha equação já me volta que 100% do meu material é passante naquele tamanho. Eu vou explicar no próximo slide e vai ficar um pouco mais claro. E aí, se o meu X, né, se minha abertura de peneira for menor do que o módulo de tamanho, a gente vai seguir essa distribuição aqui, tá? Uma equação exponencial, né, 100 vezes x sobre k elevado a m. M aqui, no caso, é o módulo de distribuição. Então, pessoal, no caso de Gates-Godin-Schumann, o parâmetro x maior do que k já volta para mim que eu tenho um passante de 100% acumulado. Então, k, para mim, em Gates-Godin-Schumann, seria o tamanho da maior partícula da amostra. Então, isso já é definido. Por peneiramento, eu sei que, coloquei lá minhas peneiras todas, tem a peneira de fundo, tem vários delas e ficou o material retido aqui em cima. Então, o meu K equivale ao tamanho da abertura da peneira que está aqui em cima. Tá? Ela não estaria ali, né? Lembrando que o tamanho da maior partícula da amostra. Todas as minhas partículas são maiores do que o tamanho desta tela aqui, né? Supondo que se ela fosse aqui de 200 mesh ou 74 micrômetros, eu pegaria como tamanho da maior partícula algo acima disso. Então, a gente parte aí da peneira que estaria imediatamente acima. Então, esse valor vai ser sempre constante para mim. Tá? O tamanho da maior partícula, o tamanho da abertura acima da minha última peneira, vai equivaler aqui para mim ao parâmetro K. Já o parâmetro M, ele está relacionado com a distribuição, né, dos tamanhos de partícula. Então, no meu Gates-Godin-Schumann, a minha amostra, né, a minha curva, ela sempre vai ter um ponto preso aqui embaixo e um ponto preso aqui em cima, tá? Que é justamente pelo K ser o tamanho da maior partícula. Então, esses valores são fixos. O parâmetro M, ele vai ajustar o formato da curva. Tá? Então, para cada valor de M, a minha curva ela vai assumir um certo formato. Para valores menores, tá? Ela vai tender a ficar desse jeito aqui, tá? Valores abaixo aí de 1. Tá? Então, valores bem pequenos de M, ela vai ter essa característica. Isso aqui, para mim, retorna uma informação importante, que é com relação à distribuição mesmo do tamanho das partículas. Eu, né, olhando uma curva desse jeito, a gente percebe que eu tenho vários tamanhos de partícula nessa amostra. Então, essa amostra minha pode ser composta desde partículas pequenas, partículas maiores, maiores ainda, maiores, e por aí vai. Eu tenho uma distribuição em toda a faixa aqui do eixo X. Então, tem vários tamanhos de partícula. Eu tenho uma amostra muito heterogênea. Né? Então, tem diversos tipos de tamanho. Quando eu pego valores maiores de M, como aqui no caso 5, a minha curva ela tende a ser mais verticalizada. Então, eu tenho uma amplitude menor de tamanho de partículas. É como se a minha amostra fosse composta por por partículas de tamanho mais homogêneo. Não tem essa distribuição tão brusca, né? Desde tamanhos pequenos, médios, até os grandes. Eu tenho uma distribuição um pouco mais fechada em termos de tamanho de partícula. Então, esse M retorna essa característica para a gente. Quanto menor for esse parâmetro M, maior vai ser a heterogeneidade da minha partícula, então, da minha amostra. Então, eu vou ter partículas de todos os tamanhos imagináveis ali dentro. Quanto maior ele for, mais verticalizada a minha curva vai ficando e mais perto disso daqui eu estou chegando. Tá? Então, para o processo de concentração, é importante que as partículas elas estejam todas basicamente do mesmo tamanho. Eu tenho uma distribuição mais homogênea do tamanho de partícula. Tá? É isso que esse parâmetro M quer dizer para a gente. O modelo de Rosen-Hammler, ele também tem os mesmos parâmetros, tá? X aqui é o tamanho de abertura, tamanho da abertura da peneira, K é o meu módulo de tamanho e M é o módulo de distribuição, igual no caso anterior, tá? Igual no caso de Gates-Godin. A diferença aqui é que o meu Y, ele já não é mais aquele 100%, a abertura no qual 100% do material é passante, ou seja,
o tamanho da minha maior partícula. Aqui no caso, o y, ele tem um valor fixo, que equivale a 63,21%. Então, o meu y, na equação de Rosen-Hammerle, está querendo dizer para mim qual é o tamanho de partícula, qual é o tamanho de abertura, no qual 62,21% da minha amostra é passante. E isso é o que quer dizer o CAC para mim. Então, aqui ele não é um valor da minha maior partícula, aqui ele vai variar de uma amostra para outra. Tá? O M é a mesma coisa, ele vai dar forma à curva, vai deixar ela mais deitada ou vai deixar ela mais em pé. Então, no final das contas, a gente tem algo parecido com isso daqui. Tá? Percebam que todas as minhas curvas passam pelo mesmo ponto em comum, tá? Que é o tamanho de partícula na qual 63,21% da minha amostra é passante. Então, sempre vai ser o mesmo. O que muda é o M, e cada M, de novo, vai dar um formato de curva diferente. Lembrando que é o mesmo raciocínio. Para o M pequeno, eu vou ter uma curva mais deitada. Eu vou ter toda essa amplitude de tamanho de partícula presente na minha amostra. Então, tem tudo quanto é tipo de tamanho de partícula lá dentro. Para M's maiores, né, no caso aqui 3, a minha curva ela ficou um pouco mais em pé. Então, eu só tenho isso daqui de tamanho de partícula. Se fosse um M maior, M igual a 5, por exemplo, a minha curva já tenderia a fazer assim, né? Passando aqui por esse ponto, só que estaria mais em pé. Então, tem uma distribuição ainda mais fechada de tamanho de partículas. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que é a prática, né? A gente faz um treinamento combinado, vou mostrar para vocês como que é feito. E aí no terceiro vídeo eu vou mostrar para vocês no Excel como que a gente vai modelar isso daqui a partir dos dados experimentais que a gente obteve na prática de treinamento.